Bom dia! Segunda-feira, já cedinho, de manhã cedinho, né? E nós vamos começar falando sobre a semana, falando sobre tendências de marketing. Eu quero que você se organize essa semana e comigo esteja desperto sobre as tendências do marketing. Para quê? Para você alavancar vendas e alavancar posicionamento mercadológico. Então, eu quero resumir para você porque a gente vai falando, né? A gente fala aqui todos os dias de manhã sobre as tendências do marketing. Tudo que a gente fala é tendência de marketing. Mas vamos sintetizar. Aline, me dá um passo a passo, né? O pessoal gosta de passo a passo, livros, enfim, biografias sobre as tendências do marketing. Né? Então, vamos organizar aqui para você saber onde pesquisar, saber o que buscar, né? Saber o que pedir para sua agência, né? O nosso foco aqui é desenvolver a sua liderança, a sua gestão. Então, a gente precisa o quê? Se organizar, estratégia. Lembra? Estratégia geral, tática operacional, que eu preciso ter para fazer o meu negócio alavancar. Então, eu quero te desejar uma excelente semana, maravilhosa semana, com alguns insights, né? Vamos ter alguns insights aí sobre as nossas estratégias. Sabe aquela reunião de pauta que você faz consigo mesmo, com a sua equipe, né? Consigo mesmo quando você é empresa, e com a sua equipe para definir as ações da semana. Hoje é segunda-feira para isso. Ou você faz na sexta ou você faz na segunda, né? E aí a gente vai pegar aquele insight, aquela açãozinha mínima, mas que já traz resultado, já traz performance no sentido de sermos cada vez o melhor 1%. Um pouquinho mais, toda semana, todos os dias, e assim a gente vai alavancando venda, vai se colocando em bom posicionamento diante da concorrência, ganhando destaque mercadológico e liderança, né, sobre o seu lugar de fala. Só que eu vou te dar um alerta, tá? Tudo que a gente for falar aqui sobre tendência de marketing tem que estar ancorado o quê? A gente vai falar de ferramentas de técnicas, tá? Alguns passos básicos, ficar 10 minutinhos contigo aqui falando de passos técnicos sobre as tendências de marketing. Agora, o que vai fazer, o que vai fazer as empresas permanecerem no mercado com competitividade, com margem de ganho maior que a concorrência nos próximos anos, né? O que é tendência? Agora, não basta eu pensar que, do ponto de vista técnico, a preocupação técnica vai garantir os meus resultados, vai garantir com que eu me destaque no meio dessa poluição que hoje é o mercado da concorrência. Por quê? Porque eu tenho que estar ancorado no meu conteúdo, no meu posicionamento mercadológico, na minha proposta de valor. Então, essas ferramentas, essas tendências, essas dicas, elas só vão funcionar se elas tiverem recheio, um bom recheio, uma boa base, uma boa estrutura, que é a tua cultura organizacional. A tua cultura organizacional. O teu posicionamento mercadológico, quem tu é, teus valores, teus princípios, é isso que te sustenta. Senão você tem uma casa que não tem família, você tem uma casa, você tem uma estrutura que não é sólida, né? Você é uma casquinha, bate o vento e você cai. Então não é isso que a gente quer fomentar a segurança, né? A sua segurança. Então passo um não, né? O primeiro ponto, né, que a gente tem que primeira tendência, vamos dizer assim, que você tem que ficar antenado, você como gestor tem que se ligar, é olhar para a questão da digitalização dos meios, dos processos. Então, se associe, faça amizade aí, dê as mãos para a questão da inteligência artificial, para a questão da gestão de automação dos seus processos de marketing, que se você começar pequenininho, usando poucas ferramentas, até eu fiz uma transição um tempo atrás, provocando a usar naquela semana, escolher pelo menos 2 plataformas, 2 ferramentas, seja de CRM, seja de gestão de redes sociais, seja de inteligência artificial para te ajudar a montar copies, textos atraentes, com gatilhos mentais, né? Seja para colocar legenda nos seus vídeos. Então, eu te disse assim, te desafiei. Essa semana eu quero que você escolha 2 ferramentas que vão acelerar o seu processo de marketing. Isso faz pequenas ferramentas, passinhos pequenos que nós damos, aceleram muito a nossa produtividade e já nos colocam na vanguarda de vendas. Porque pensa comigo, se eu acelero a minha produtividade, eu faço mais comunicação. Se eu lidero mais, quando eu converso com o meu cliente sobre as dores dele, mas de uma forma mais ágil possível, o máximo de volume de canais possíveis, e isso faz eu ganhar liderança mercadológica, então faz sentido eu me associar a essas ferramentas
né? Eu amar a inteligência artificial ao meu favor, não no sentido de substituir meus funcionários, mas no sentido de ganhar velocidade, ao contrário, né? Eu vou treinar meus funcionários para serem cada vez mais eficazes dentro de um processo nessa comunicação assertiva com o cliente. Então, a digitalização dos meios, ela tá sim transformando como o comércio opera. Ferramentas de inteligência artificial, a gente já falou muito sobre isso, ou as machine learnings, né? Elas ajudam a prever sim os comportamentos de compra e personalizar as abordagens. Então, assim, aqui a gente está entrando numa seara um pouco mais profunda ainda, né? Eu tô falando você automatizar, se você automatizar, usar a inteligência artificial apenas para automatizar seu processo de gestão. Então, por exemplo, você vai usar uma ferramenta de gestão de redes sociais. Tem um passo a passo ali, você vai organizar o post, vai usar um Canva lá, uma ferramenta inteligente para te ajudar a desenhar o post. Aí depois você vai colocar para dentro de uma agenda que você pode tirar férias, enfim, tá tudo agendado. Depois você vai passo a passo e essa ferramenta vai te ajudar. Já facilita muito o processo, né? Agora você pode aprofundar ainda, você pode criar trilhas de relacionamento de boas-vindas, de pós-venda, você pode criar alertas sobre a data de aniversário do seu cliente, né? Sobre filtros da última compra que ele fez, né? Você pode usar muito mais. A questão da digitalização dos processos de marketing, ela aprofunda no nível que você quer. É claro que, dependendo do nível, tem mais demanda de recursos, investimentos, mas sempre tem o retorno se você tem estratégia, sempre tem retorno. Então é inteligente, quanto mais eu investir nisso, mais retorno eu tenho. Mas escalone de uma forma devagar para você aprendendo o jogo, né? Então, chega no nível, e aqui está a questão do comportamento de compra e a personalização das abordagens, chega num nível que essas ferramentas estão tão bem configuradas, você criou o seu próprio sistema de inteligência artificial que identifica o comportamento dos seus clientes, não do mercado como todo, mas dos seus clientes. E aí a gente vai para a segunda tendência, né? Isso nos deixa gancho para ir para a segunda tendência do marketing, que é os on-canal, on-channels. Que é o que? Justamente uma conversa com seus clientes sobre os gostos dele, a personalização deles. Então, hoje a gente produz material e distribui para um público que conversa conosco sobre, né, que dá match ali sobre o que a gente entrega e o que ele necessita. Só que no futuro, a tendência é eu não falar para massa, eu conversar especificamente a máquina, a minha inteligência artificial, conversar diretamente com a necessidade de um cliente específico, com ele, né? Então, se você tem um cliente lá, então você vai aprofundando ali na questão da inteligência artificial. Aí você descobre que você tem uma massa de clientes ali que tem 40 anos, né? Que tá fazendo 40 anos. Aí a máquina, ela manda uma mensagem, né? Oi, fulano, você está fazendo 40 anos, que legal, né? Agora é uma nova etapa, não sei o que. Então, quer dizer, começa a personalizar no atendimento. Seria diferente que você mandar para todos, né? Feliz aniversário, ponto, acabou. Né? Agora, quando você personaliza, ei, hoje é dia dos seus 40 anos, ei, você é mãe, você é mulher, você que tem, né, tais gostos, né? Você que já comprou a última vez tal data. Então, algumas marcas já estão fazendo isso com propriedade e aumenta muito o faturamento, claro. Por exemplo, farmácias que tem grandes redes, né, de farmácias que tem consumidores com remédios contínuos, de uso contínuo. Eles têm aí no sistema deles, o cidadão está em casa, daqui a pouco recebe uma mensagem, seu remédio já está acabando, né? Por quê? Porque sabe que ele fez uma compra de um remédio para 30 dias e que se é uso contínuo, chega lá no 25º dia, a máquina já sabe, a inteligência artificial tem, né, seus filtros. Ela mesma já está configurada para quando chegar no 15º dia, né, do cidadão que compra aquele determinado remédio, né, é para mandar um alerta 5 dias antes de acabar, por exemplo, né? Isso tudo é pré-configuração. Então, tu tem que ter um operador que trabalhe com essas inteligências artificiais. Esse operador, ele nunca vai sair de linha, são as novas profissões do futuro. Então, a gente não tem que ficar preocupados com o quanto que a inteligência artificial vai substituir o humano, ao contrário, a gente tem que ficar preocupado com o quanto que a gente pode explorar essa inteligência artificial para fazer melhor diante das soluções que nós
entregamos para o nosso cliente? E aí a gente vai para essa segunda tendência, que é o Omnichannel. O Omnichannel é um canal de comunicação voltado para o usuário, não para a massa. Então, os clientes hoje, eles esperam interações consistentes através de múltiplos canais comerciais, ativos, que sim sejam através de e-mails, telefonemas, mídias sociais e até mensagem instantânea, assim, para alcançar os seus, né, enfim, para dar o estímulo da experiência de maneira integrada. Então, se quanto mais eu tenho valor, eu tenho liderança, quanto mais eu converso com o meu cliente sobre as dores dele, e quanto mais eu estou disponível em múltiplos canais para que ele lembre da minha marca, e assim eu vou construindo, com base na minha cultura organizacional, com base nos meus valores, meus princípios, essa potência de liderança, é natural que se eu usar as mídias, a inteligência artificial, eu consiga conversar com mais pessoas, com mais canais e organizar esses filtros para conversar, cada vez mais personalizar o atendimento. Isso é o Omnichannel, né? Eu conversar em vários lugares com um cliente específico sobre o que ele realmente precisa. E aí eu vou para mais uma tendência, que é o CX, que a gente chama, que é o Customer Experience. A experiência. Já viemos falando sobre experiência há bastante tempo, né? Bastante tempo a gente fala sobre experiência. Contudo, a experiência do cliente, ela não só é primordial, como ela é necessária nos dias de hoje para que eu ganhe liderança mercadológica. O que é experiência? Vendedores ativos que se concentram em criar interações, em criar interativas que agreguem valor, né, e resolvam de fato os problemas dos clientes, né, em vez de apenas empurrar produtos. Então a gente está falando aí uma sequência de estratégias de venda. Falamos nas últimas semanas sobre, no mês de julho mais especificamente, passamos o mês de julho inteiro falando sobre estratégias de vendas. E toda a abordagem recai sobre isso, como ativar a experiência do cliente, né? Todas as estratégias de vendas que a gente falou recai sobre esse objetivo, como ativar a experiência do cliente, né? E essas integrações aí, elas vão desde eu colocar um cheirinho gostoso no meu ambiente, até eu chamar o meu cliente pelo nome, até eu dizer para ele, olha, eu sei que tu comprou pela última vez em tal oportunidade, o produto que tu gosta chegou mais uma vez no mercado, está disponível para você, né? E assim vai. E aí eu vou criando essa experiência de conforto, vou criando grupos VIPs, grupos de relacionamento, e sim, em múltiplos canais possíveis. Então, quando você começa a juntar tudo, quando você começa a pensar que a gestão da automação, aliado com essa questão de estar presente na vida do cliente através de múltiplos canais, conversando com ele sobre ele, você tem automaticamente essa experiência maior ativada, né? Então existem marcas, por exemplo, eu já vi lojas de moda masculina em que existe um grupo seleto de homens ali, que eles não gostam de interagir que nem as mulheres, né? Então o que fazem as lojas? Vem um lançamento de uma camisa top ali, embalou numa embalagem, né, bonita, numa caixa bonita, personalizada, camisa bem esticadinha, bem organizada, mandou para casa para ativar a experiência, o homem vestiu, já ficou, nem devolve. Mais ou menos assim, tá? Então você ativa a experiência, ativa o desejo, ativa aquele sonho, aquela vontade de ter aquele conforto. Então você faz a pessoa vestir, se sentir bem, porque o produto é bom, ótimo, ficou, né? Então isso é experiência, entre outros exemplos que a gente teria. Algumas marcas fazem degustação de produtos em supermercados, isso já é um pouco tradicional, né? Mas dá N formas de fazer experiência, né? E outra tendência que as empresas elas já sabem que elas conseguem fazer dinheiro por ali, mas elas ainda estão confusas sobre como extrair valor, como extrair dinheiro dali, é o social selling, ou social media, ou o profissional que trabalha com social media nas redes sociais com foco nas vendas. Então, social selling, com foco nas vendas. Ou seja, esse profissional, ele é contratado ou ele é treinado, pode ser um secretário seu, enfim,
a utilizar suas redes sociais, a utilizar as redes sociais do seu estabelecimento para identificar e conectar e construir relacionamentos com os prospects. Então você faz lá uma campanha, o usuário curte, o usuário comenta, compartilha, só se ele só apenas curtir, né? Ou se ninguém curtir, Aline, mas ninguém curte. Aí o social selling, ele vai procurando, ele vai estudar os possíveis clientes que tem a ver com o seu negócio e ele vai estudar onde esses clientes consomem e eles vão entrar nas redes sociais dos concorrentes e vão começar a conversar, né? Ou de parceiros, enfim, tem o mesmo público-alvo, vão começar a conversar. Imagina, por exemplo, que eu tenho um filho numa escola e daqui a pouco eu sou uma mãe que sou potencial cliente para uma marca X. Porque, né? Porque a marca X sabe que as mães daquela determinada escola é um público-alvo especial. Eu vou pegar o gancho e vou dizer, você né? Tudo bom, você que tem filhos aí na escola, a gente é fornecedor dessa escola. Então começa um relacionamento através da pesquisa das redes sociais, porque nas redes sociais está o universo de população, o seu cliente está ali. E aí, um bom vendedor, antigamente, quando não tinha rede social, como é que fazia para captar, para criar clientela? Batia de porta em porta, né? Ia construindo, ia fazendo relacionamento, ia fazendo network. Então, hoje em dia, existe esse profissional que sabe que o cliente está ali, que é esperto para isso e bate na porta através da rede social mesmo, né? Com essa desculpa de interação, com esse gancho de interação. Então, a utilização das redes sociais para identificar e conectar e construir relacionamentos é super vencedora, super funciona, a gente só tem que ter estratégia de vendas. Né? O LinkedIn, por exemplo, é uma plataforma excelente para o mercado B2B, né? Nesse sentido, bom dia. Né? Então, basta, às vezes eu não preciso de motor, às vezes eu não preciso de tráfego, às vezes eu não preciso pagar para a máquina me ajudar, às vezes eu mesmo posso bater na porta dos clientes através das redes sociais e dizer, olha, você é um potencial cliente para mim, porque eu tenho tais conteúdos, eu tenho tais soluções para você, eu estou te acompanhando, né? Então, a pessoa ela pode curtir, você já criar um gancho. Obrigada pela curtida, o que foi que te atraiu especificamente aqui nas nossas contas, né? Deixa eu te ajudar, eu sou fulano de tal, tô aqui para te ajudar, né? Sou consultora de negócios aqui na nossa empresa, fica à vontade para me perguntar sobre o que tu quiser. Então, é essa iniciação de conversa que estreita o relacionamento das empresas com o mercado através das redes sociais. Qual é o problema? Qual é o fator? É que as empresas, elas fazem tráfego, mas elas não pensam na estrutura desse relacionamento. Então, as empresas iniciam o tráfego, iniciam a captação, conseguem a captação, mas não conseguem manter esse relacionamento que não dá o jogo aí, né? E aí, fora tudo isso, eu começo a ir para uma outra tendência, né, para uma quinta tendência, que é a efetividade e integração dos dados. Então, hoje, mas aí eu já estou falando de empresas muito mais ativas na questão do marketing, no nível de investimentos, onde elas conseguem trabalhar em cima do tal do Big Data. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre Big Data e Analytics. Então, onde eu faço gestão de dados, onde eu cruzo dados, então vamos supor que, ok, já entendi, já cumpri os primeiros passos, estou mexendo com automação, estou mexendo com inteligência artificial, estou me aprofundando nisso e agora eu já tenho alguns dados básicos dos meus clientes. Eu posso saber o que ele comprou a última vez, eu posso saber a idade, eu posso saber o gênero, já é dados que eu posso cruzar e já fazer uma leitura, um mapeamento de abordagem. Agora, eu posso me aprofundar ainda mais, eu posso saber, por exemplo, que a Aline compra todo dia tal, que ela compra ração para gato, então, obviamente, ela tem gato, ela compra ração para cachorro, ela compra... Né? Então, pelo meu perfil de comportamento, de consumo, eu já sei o que ofertar para ela. Isso é o que os mercados fazem, é o que mas Aline, eu não tenho tanta inteligência artificial. Ok, então quando o meu consumidor vier no meu mercadinho, eu digo para ele entrar no grupo de ofertas e tá tudo certo. Algumas ofertas podem bater e outras não. Agora, se eu sei o comportamento do meu consumidor, eu sei o que ele gosta, esse cliente aqui gosta de comprar vinho marca X, né? Então eu vou fazer uma promoção especial só para ele. Ele faz churrasco todo final de semana porque ele gosta de comprar carne.
Então, eu vou fazer uma oferta de carne para ele, né? Eu não vou correr o risco de deixar ele para concorrência. Então, eu vou trabalhando, eu vou jogando nessas questões. Se eu tenho essa integração com dados, com filtros, estou dando exemplo de varejo, mas pode ser para qualquer situação, pode ser para serviços também, né? Então, os estudos que nós temos hoje, eles comprovam que apesar da popularidade crescente do inbound marketing, que são as trilhas de relacionamento com o mercado em nível geral, o outbound, que é aquela venda de oferta, enfim, ela segue funcionando sim, contudo, a personalização, e aqui o Big Data nos ajuda, ele passa a ser uma estratégia vencedora acima de todas as outras. Por isso que 82%, de acordo com pesquisas da Rain Group, tá? Que é uma consultoria norte-americana. A pesquisa da Rain Group indica que 82% dos consumidores aceitam reuniões com vendedores que se abordem proativamente. Então, as máquinas, quando elas conseguem ler filtros, ler dados, elas podem estarem pré-configuradas para fazerem essa primeira abordagem proativa com o cliente, convidando eles para uma ação. E no aceite deles ou no interesse deles, entra um vendedor em jogo, um consultor em jogo, né? E essa é uma tendência de marketing. Então, a gente está falando sobre hoje sobre as tendências do marketing. É óbvio que eu não posso deixar de falar na maior de todas as tendências, que é os interesses pela cultura ESG, né? Pela cultura de governança aliado com sustentabilidade e responsabilidade social das empresas para com a sociedade. As empresas que olham para essa questão do ESG, elas estão já na vanguarda sobre a questão para onde vai o marketing. Então, hoje a gente fala em marketing 6.0 pela questão da preocupação com o meio ambiente e da preocupação com as responsabilidades sociais das empresas para com seus clientes. Então, muitos consumidores já estão espertos e já não consomem, por exemplo, de empresas que fazem teste com animais, de empresas que não têm o mínimo de responsabilidade. E isso é tão importante, chega assim nos pequenos empresários, que aqui no Rio Grande do Sul, diante das enchentes, eu testemunhei muitas pessoas dizendo, eu vou comprar empresa tal porque aquela empresa apoiou, fez muito, né? Então, nenhuma questão de julgar, embora também vi julgamento sobre as empresas que não fizeram. Mas é uma questão de reconhecer aquelas que estão fazendo. E isso já vinha sendo, desde muito tempo já é uma crescente, mas hoje mais do que nunca. Porque uma coisa é a empresa se destacar, outra coisa é o consumidor exigir a responsabilidade, que é o que está acontecendo, tá? Então, essas são, com certeza, as tendências. Esteja em conformidade com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque a gente não suporta, o consumidor já não suporta mais a encheção de saco vazio. Então, quando a gente usa todas essas tendências do marketing com filtros para conversar com o nosso cliente, ativar a experiência do nosso cliente, é para ajudá-lo, é para estar de mão dadas com eles, né? Não o contrário. Então, tem que estar de acordo com a LGPD, de acordo com a responsabilidade social, sempre pensando na interação com o cliente, na preocupação com o cliente. Gente, dito tudo isso, fique antenado, fique esperto e coloque essas observações na sua estratégia de marketing, iniciando mais uma semana poderosa para você fazer vendas e fazer marketing dentro do seu negócio. Lembrando que a gente está em várias frentes de atendimento, de consultoria, gestão de projetos, várias palestras, enfim. Dia 17 de agosto, temos o Empreender 2024 lá na CIS, em Sapucaí do Sul, para empresários que estão começando. É um evento anual que dá muito bom jogo, ajuda muitas empresárias que estão começando. Empresários porque é realizado pelo Núcleo de Mulheres Empreendedoras, né? Então fica a convite para quem quiser participar. O ciclo o dia inteiro de palestras sobre várias questões, desde contabilidade, financeira, passando pelo marketing, estarei lá palestrando também no Núcleo. E a gente está junto aí com vários eventos, né? Organizando essas questões. Excelente semana, fiquem com Deus e até mais. Nos acompanhe aqui, amanhã a gente volta às 7h37.